Fala galera, beleza? Tô aqui com o Vitor Hugo Dias. E aí, meu, tudo bem? Beleza? Bom, prazer, rapaziada. Tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre as minhas, como que eu posso dizer, o meu relacionamento com os carros, né? Como esse aqui, por exemplo, o Civic que hoje é o meu carro, né? E basicamente, só pra vocês se situarem, hoje eu sou produtor do canal VHD Voando Baixo, né? Eu faço conteúdo sobre carro. Comecei fazendo conteúdo sobre helicóptero, que é a minha formação, eu sou piloto de helicóptero, que é o canal VHD. E atualmente sou entusiasta, gosto bastante, estou sempre fazendo muita coisa envolvida com carro, né? Estou sempre com vários amigos, os meus halls de amizade, a grande maioria, tudo voltado para carro. E atualmente estou com esse carro aqui, que é um Civic SI Coupé 2020. E eu vou apresentar um pouquinho do carro para vocês aí e meu relacionamento com ele, digamos assim. Bom, esse daqui é um Civic SI 2020 Coupé, como eu falei para vocês. Esse daqui é um carro raro, são só 30 desse modelo, tá? São 30 do modelo 2018 e 30 do modelo 2020. Então, com essas rodas, com esses detalhes em vermelho, algumas coisas, realmente só tem 30. E por que eu comprei esse carro? Eu tenho um relacionamento maior com a Honda, né, com a marca. Sempre estou fazendo diversos... Estou participando dos lançamentos deles, treinando, testando os carros, fazendo várias coisas desse tipo. E eles me ofereceram esse carro porque eles acharam que fazia muito sentido para mim e até era bom para a marca eu divulgar o carro e tudo mais. E enfim, me ofereceram, foi um preço bacana na época, foi um preço bem interessante. E eu acabei comprando o carro porque eu achei que era um carro muito divertido e ele ainda tinha muitos pontos para serem melhorados, que é o próximo tópico que a gente vai falar agora, né? Então aqui, para vocês se situarem aí, esse aqui é um motor da Honda, é o L15B7. Esse motor é um motor 1.5 turbo, de fábrica, tá? Então esse motor é um motor que tem muita, como que eu posso dizer, ele é muito eficiente. Você vê que o motor é relativamente pequeno, então os pistões, bielas, todas as partes internas são muito pequenas, mas é um motor que gera muita potência e sempre tem muito espaço para ganho ainda. Então ele original vem com 208 cavalos de motor e mais ou menos uns 170 cavalos de roda. E eu sabia que dava para fazer muita coisa e melhorar ele ainda, porque eu sou o tipo de pessoa que sempre quer explorar os limites e eu não gosto de deixar coisa assim, eu não gosto de deixar dinheiro na mesa, né? Eu não gosto de deixar potência na mesa. Se dá para extrair mais com segurança, eu vou extrair e eu quero extrair. Então era basicamente isso, que eu faço. Então aqui, o que foi feito no carro por enquanto, né? Foi trocado o sistema do filtro de ar, né? O filtro de ar original desse carro é muito restritivo, então o motor sofre muito para puxar ar e isso você traduz em perda de potência. Então a gente colocou esse filtro Cayenne, em que ele tem uma passagem de ar mais direta, então você puxa o ar direto aqui, faz aquele barulhinho de turbo, você escuta a turbina realmente funcionando, então é bem legal. Então ele já vem, como a gente chama no mundo dos carros, né, plug and play, ele vem, você encaixa e ele já está funcionando. Outra coisa que foi feita aqui foi a saída do escapamento, que vocês não vão ver aqui, mas a turbina está bem aqui na cara do Gol, né, ela está bem aqui em cima. E na saída da turbina tem a gente chama de downpipe, o que a gente chama, né? Na verdade, nada mais é do que retirar o catalisador original do carro. O catalisador é aquele negócio que eles exigem para emissão de poluente e tudo mais, só que ela restringe potência. Então, nesse caso aqui, como é um carro voltado para performance, a gente retirou esse catalisador e fez a instalação do downpipe. E agora, recentemente também, a gente fez a substituição da embreagem. A embreagem desse carro ela é uma embreagem muito macia e levinha, só que quando você começa a ter subida de potência como a gente teve no remap e com essas trocas dessas peças, você começa a ter ela que a gente chama de patinar, ela começa a patinar, ou seja, o volante tem tanta força que ele começa a realmente patinar e não passar a potência para as rodas. Então a gente veio e fez uma substituição de embreagem. Peço desculpa pelos barulhos aqui, a gente está na rua, né? Então a gente colocou uma embreagem de cerâmica que ela aguenta 50% a mais de carga do que a original. Então o carro originalmente, como eu falei para vocês, tinha 170 e poucos cavalos de roda, 208 cavalos de motor. Hoje o carro, depois do remap, a gente fez um remapeamento de injeção.
Aqui dentro desse carro, aqui é o módulo de injeção. Então basicamente esse módulo ele é retirado e é mudado todos os parâmetros. Então você coloca mais pressão de turbina, você coloca mais avanço de ignição, onde você consegue extrair melhor a potência, né? Obviamente tem um limite onde você pode chegar, mais do que isso você pode gerar uma quebra talvez do motor. Então a gente fez um remap Stage 2, que a gente fala que o Stage 2 é quando tem filtro e saída de escape, o downpipe. Quando tem esses dois, a gente chama de Stage 2. E a gente fez um remap Stage 2 mais agressivo, onde a gente tinha metade, a gente chama de E50. Ele é metade gasolina, metade álcool. É uma mistura de combustíveis, porque o álcool tem mais octanagem e a gasolina nem tanto. Só que o álcool precisa de jorrar muito mais álcool dentro do motor para você conseguir alimentar o carro. Então a gente fez um meio termo onde não precisa jorrar tanto combustível, já que o sistema de alimentação não consegue dar conta se for 100% álcool. E então a gente fez E50, metade gasolina, metade álcool. E também depois, com isso a gente teve um ganho de potência, como eu disse, trocamos a embreagem do carro também. E a embreagem agora a gente está acertando. Aqui no Brasil a gente não tem uma solução pronta especificamente para esse carro. Então a gente pegou, tirou o volante do motor, tirou a embreagem, mandou para uma empresa, a RRE. Eles olharam tudo, fizeram as contas deles lá e colocaram. O que eu achei, a embreagem ficou muito macia no pé, mas ela trepida um pouco para sair. Isso estraga um pouco a convivência com o carro, não fica tão harmonioso. Então isso foi uma coisa que incomodou um pouco. Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui, o carro tá com pneus slick, né? Esse final de semana, no domingo, teve uma competição aqui em Interlagos, a gente chama de Track Day. É basicamente para as pessoas se divertirem. E eu tirei as rodas que estavam no carro, que são umas rodeira Emotion, e coloquei as rodas originais com os pneus slick, né? Então vocês vão até ver que tá com escrito aqui Pirelli, P0 e tudo mais. Isso aqui não foi eu que pintei, isso aqui de fato vem assim desse jeito. E você pode ver que o pneu ele é liso mesmo, ele tem um composto um pouco mais mole para pista mesmo. Então eu tô andando na rua porque eu não tive tempo ainda de desmontar, é exatamente por isso. Aqui a gente tem o sistema de suspensão e freio totalmente original, não tem nada de muito diferente. A única coisa que a gente fez a gente colocou umas molas que são um pouquinho menores, para o carro ficar um pouquinho mais baixinho, porque ele vem bem, como que eu posso dizer, ele vem parecendo um gato assustado, ele vem erguido. Então a gente deu só uma sentadinha para o carro ficar um pouco mais apoiado no chão, mas a suspensão desse carro já é maravilhosa. E agora de resto, a gente não tem muitas diferenças. Acho que basicamente as principais diferenças são essas. Estética a gente também não tem nada. Eu não sei nem se conta isso, mas eu troquei os símbolos originais da Honda, que são prateados, por esses daqui que são vermelhos, né? Que é da Honda Racing, que vem nos Civics Type R e entre outros carros. Eu achei que ficou harmonioso com o carro, até pelo carro ser vermelho. O que tem para fazer nesse carro ainda? Eu quero colocar a turbina maior, né? Uma turbina que tem mais fluxo de ar, para a gente ter um ganho de potência mais expressivo. E a gente também trocar o intercooler, tá? O intercooler desse carro, ele é um intercooler muito pequeno, em que ele satura muito rápido. Então você dá uma puxada, duas puxadas, você já começa a ter uma temperatura muito elevada do ar e o carro começa a tirar ponto do carro, né? Então o carro começa a ficar mais fraco. Então é uma coisa que a gente vai fazer logo mais também. Aí vocês vão me perguntar, por que você comprou um carro desse 1.5, né? Hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, tem Golf GTI, eu tive Audi S3, tive Golf GTI, tive vários outros carros que eram bem mais fortes que esse carro. Mas a questão é que esse carro, ele me traz uma coisa que não são outros carros que proporcionam. Então, a Honda, historicamente, ela tem uma escola muito bacana de carros de pista. Então são carros pequenos, enxutos, mas que tem uma dinâmica de pista muito boa. É o caso desse carro aqui. Os caras fizeram uma coisa muito bacana nesse carro, a dinâmica dele, todos os pontos de chassi, de solda, de direção, toda a parte dinâmica e mecânica é muito boa. Então esse carro me dá muito prazer de dirigir ele, tanto no dia a dia quanto numa condição, por exemplo, de pista, como foi em Interlagos no domingo. Então é um carro assim que eu gosto muito e se eu pudesse, né? A gente sabe que na vida real não é assim. Se eu pudesse, eu guardaria ele para sempre. Mas foi como eu falei com o André aqui. É um carro que, querendo ou não, custa 200 mil reais hoje. Então não dá para você também comprar hoje. Qualquer carro bacana custa 200, 300 mil reais. Então não dá para eu pegar e comprar outro carro sem vender esse.
Mas se eu pudesse eu não venderia, eu guardaria ele porque é um carro, é um tipo de carro que não se vai ter mais. É um carro que é 100% combustão de combustível fóssil. É um carro que é coupé, 2 portas, manual. A gente não tem mais esse tipo de carro. Teto solar, cara, o carro é muito bonito e chama muita atenção. Você anda em vários lugares, você vê que a galera, sabe, chama atenção, fica olhando e muitas vezes nem entende que carro que é, né? Mal sabem eles que é um Civic e não um Porsche ou uma Ferrari ou qualquer coisa do tipo. Aqui na parte interna é um negócio muito bacana também. Os bancos dele, vocês vão ver que os bancos dele são bem concha, assim. Vocês vão ver que eles agarram muito bem você vê, as abas laterais seguram muito bem quem está dirigindo, o piloto, o passageiro. O ombro aqui também fica bem apoiado, as abas laterais também são muito bacanas. E tá vendo? O câmbio é exatamente perfeito aqui para você dirigir, tá vendo? Ele é retinho, sabe? A forma como você se apoia aqui, esse habitáculo aqui do piloto e do motorista para quem dirige, ela é muito harmoniosa, né? Posição de dirigir, não é aquela posição alta igual de SUV, é uma posição mais baixinha. Você vê que eu fico bem, tipo, todos os movimentos que eu faço aqui são todos muito curtos. E uma coisa que esse carro tem em específico, que eu sou apaixonado, além de toda essa parte, é a direção dele muito direta. A direção direta, como que eu posso explicar para vocês? Os carros mais antigos, você tinha que dar muitas voltas no volante para você conseguir esterçar ele inteiro. Então você pega carros mais antigos, você tinha que dar às vezes 3, 4 voltas para conseguir esterçar ele inteiro. Esse carro aqui, ó, vou ligar o carro para vocês verem. Ó, o volante tá reto assim, certo? Se eu der uma volta de volante, eu já virei ele inteiro. Então isso a gente chama de uma direção muito direta. Por quê? Qualquer movimento que eu faço assim, em movimento, eu viro muito a roda. Então, tipo, quando você tá numa pista, você vira muito pouco. O carro escapou, você dá um pouquinho pra cá, volta, o carro já tá reto de novo. Ele tem o que a gente chama de LSD também no sistema de tração dianteiro, que é lá nos Estados Unidos chama Limited... Putz, eu não vou lembrar agora exatamente do nome, mas assim, é um blocante. O blocante faz as duas rodas tracionarem juntas ao mesmo tempo. Isso faz com que o carro faça muito mais curvas dianteiras, né? Ele tem a frente do carro aponta muito mais e faz muita curva. Então é uma coisa também que eu gosto muito desse carro também, acho muito bacana. E fora toda a outra parte, né? Ele tem um painel todo de TFT, tem uma multimídia bacana, tem carregamento por indução, tem o botão do Sport, onde ele enrijece toda a suspensão do carro e deixa o volante mais pesado. Então assim, são diversos, que nos Estados Unidos chamam de features, né? A gente chama aqui, são várias... Aí o cara saiu com o pezinho, vai bater já no chão. São muitas coisas que deixam o carro muito bacana, né? O carro fica muito legal. Então é basicamente isso que eu sou apaixonado por esse carro aqui, cara. E é por isso que não me chama atenção de vender. E vocês vão me perguntar qual é o carro que eu compraria. Qual carro eu venderia esse para comprar outro? E recentemente a gente teve um anúncio da Toyota. Lá nos Estados Unidos eles liberaram o Corolla GR e eles disseram que esse carro vem para o Brasil também. Acho que hoje, atualmente, esse seria o único carro que eu venderia o Civic para comprar um. Porque é um carro que vai ser manual, 6 marchas, 1.6 turbo, 300 cavalos de fábrica, 100 cavalos a mais que esse basicamente. Teto de carbono, sistema de transmissão bacana, 4x4, é um carro que tem blocante dianteiro e traseiro, então o carro faz muita curva. Eu acho que seria o único carro hoje em que eu venderia esse para comprar um outro. Já vem com pistões, já vem com freio Brembo de 4 pistões, o carro é animal. Então hoje, o único carro que eu venderia, o Civic, seria para comprar um Corolla GR.